É isso daí, meu amigo, de verdade que você falou, ó. Cara, hoje devo aplaudir o sistema de pé. Puta que pariu. Os caras fazem um terrorismo mental nos gados para usarem máscara até no meio das árvores. Quando eles mesmos liberam a não utilização da focinheira, todo mundo fica com medo de não usar. Então, isso é em tudo que você possa imaginar. Tudo, escola, hospital, militarismo, ensinos cristãos, ensinos, qualquer coisa que você for imaginar, ensino facultativo, eles te ensinam a ser assim, a ser ponderado, entendeu? A ser filhos, frutos dependentes do sistema, mano. Se você faz uma faculdade hoje, você é dependente do sistema total, porque você entra de cabeça no ensino global. Pode ver que a maioria das pessoas vem aí. Isso é base dos anos 60, 70, 80 e finalzinho de 90. Quando todo mundo se espelhava no que, porra, meu filho vai fazer faculdade, meus filhos vai ser isso, vou estudar pro meu. Até hoje é assim em muitos lugares do Nordeste, não é? Então as pessoas elas são dependentes do ensino europeu estrangeiro, que é esse ensino aí que nós temos governamental, global, né, militar. Então, irmão, é isso daí que você me mandou, é a mais pura verdade. Todos os lugares que a gente está, o governo põe esse medo. Primeiro te induz a ser aquilo e depois você, de tanto pânico na sua cabeça, você não consegue mais parar de ser aquilo, entendeu? E isso é real. Isso é real. E sabe o que é pior? Nós que pensamos, questionamos, somos taxados de arrogante. Não é só isso, tá? Sabe o que tá falando, sua opinião, nossa, não é desse mundo, que isso? A Terra não pode ser assim. É não. Porque é o que eu te falei, cara, é uma doutrinação que vem em 1960, 70, 80 e 90. E agora? Anos 2000, 2022. Então são 61, ó, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. São quase 80 anos desse ensino. Você tem noção de como o que a gente for falar daqui para frente vai ser completamente mentira e heresia? Porque os ensinos é o que está acontecendo aí, cara. É igreja evangélica, igrejas evangélicas sendo instaladas dentro de escola, porque o próprio mecanismo, né, deu para o homem a condição de deixar países como aqui e África, Brasil e África, numa decadência totalmente dependente de um sistema agressivo, né? E daí que para frente, de 2020, 21, 22 que nós estamos, para frente, o ensino vai ser menos ainda. As pessoas vão ter como base, de verdade, por isso que está dentro do livro da Bíblia, formas matemáticas e tudo isso. Isso que eu estou te falando é verdade. O ensino daqui para frente será somente um ensino bíblico, religioso, tá? E de doutrinação num extremo para que as pessoas acreditem no apocalipse que está para vir aí daqui 20, 25 anos. Muitas das pessoas acreditam que até 2030, não. Até 2030 eles querem terminar com a ordem. Depois que eles terminarem com essa ordem, eles vão vir exterminando povos. E para que extermine os povos, eles precisam ser muito bem doutrinados por onde? Pelo manual da vida, que é o que? O livro Bíblia, que é o livro que foi profetizado para nossa era como apocalíptico, que nós ia ter até um Salvador. Então tudo isso precisa ser feito para que as pessoas acreditem que daqui 40 anos, 50 anos, ou até menos, tá? O povo está sendo eliminado aí. Mas, para que isso aconteça, Deus tem que se exaltar, como sempre, né? Ser levado lá em cima. E a culpa ser do homem pelo quê? Pelo ensino.
vou explicar o porquê do ensino e as pessoas não conseguem definir o que eu falo, né, mano? Como assim o ensino, Danilo? Por que o ensino, Augusto? Por que o ensino, fulano? Porque assim, ó, as pessoas elas não pararam para pensar. Até hoje elas não fazem questão de parar para pensar nisso, e nem fazem prazer disso. Que nós vemos, nós viemos de um ensino catequizador, ensino religioso, que já foi feito para você ficar debaixo de julgo de leis, ordens e de um controle de um Deus, ok? Então, o que que nós temos desde 1500 até hoje? Um apocalipse, né? Primeiro eles vieram, fizeram um apocalipse com os naturais, os originários, os nativos, né? Mataram muitos, trocaram a língua, que é o que nós falamos hoje, já começa por aí. Falamos uma língua portuguesa estrangeira. Não conheço ninguém na cidade e nunca vi pessoas falar uma língua originária daqui, de algum originário, de algum povo, né? Que é dado como um índio, ou alguma língua africana. Nunca ouvi falar, né? Mas o que eu sei é que antes de termos esse ensino escolar global, né? A gente tinha um ensino, se eu estou falando dos nossos bisavós, tá? Já, não estou falando de muito longe, não. O ensino catequizador, que era o ensino religioso da Igreja Católica, um ensino onde hoje você tem que fazer a primeira catequese. Então, você, aí, primeira catequese, segunda catequese, crisma, isso. Então, você tem, as pessoas têm que entender que é esse ensino que está aí hoje. E as pessoas que são evangélicas, elas têm que engolir seca, que elas são a casa da segunda glória ou a glória da segunda casa, não interessa. Eu coloco como casa da segunda glória porque a casa é o homem. A glória é o poder, não é? Então presta atenção. A primeira glória, a casa da primeira glória, que foi feita pelos católicos, que foi feita pelos padres, que foi feita pelos bandeirantes, que foi feita pelos jesuítas, que foi feita pelos judeus, pelos chineses que veio para cá, o povo budista que já era vendido, que já tinha mistificado seu sangue de preto para branco, já tinha, né? Então, isso foi a primeira igreja, a primeira glória. A segunda glória, ela vem dos anos, faz 70 anos, desde que eles montaram a Israel lá do islamismo, né, para frente. Então vamos pôr aí, tirando essa base, que a gente, estamos entrando nessa era de evangélico para você ver como é rápido a destruição do homem nele mesmo e a favor de um Deus e de uma salvação. Vamos pôr aí que tem aí 90 anos esse tipo de evangelho, esse evangelho agora do terninho, do não imagem, eles nem sabem o porquê que os católicos têm as imagens. Eles falam que é macumbaria. Os católicos têm as imagens brancas hoje, por cada lugar que eles catequizaram, eles deram como na cultura deles, os povos deles, que é esses Nossa Senhora, eles deram como santos. Então é uma parte da história que eles deram como santos para maquiar o lado agressivo, destruidor do catolicismo, entendeu? O evangélico, ele deveria não abrir nem a boca para falar perdão. Ele pode ser o cara mais sábio, mas se ele for evangélico, ele é a pessoa mais estúpida para se conversar hoje em dia. É difícil catar um evangélico que sabe separar a história de religião, desse espírito, a espiritualidade, o espírito, levando para o lado espiritual. Não, vocês não tem isso. Por quê?
Porque o evangélico, ele já vem da base totalmente doutrinada só do livro europeu. Está entendendo? O ensino dele é voltado somente para um Deus, que é o Deus da religião europeia, o catolicismo, que hoje é os povos evangélicos, que tem até partido cristão, né? Então, quando as pessoas conseguirem entender que esse mecanismo, esse ensino, essa fé e esse Deus na cabeça das pessoas, dentro do coraçãozinho delas, e aqueles que estão me ouvindo e que ficam, ai que nojo, que esse cara tá falando, por que ele tá fazendo isso, se não é verdade? Que é aquele espírito que lhe convenceu, quando isso tudo for quebrado de você, e você conseguir enxergar que é o ensino religioso, sim. Não é culpando o seu Jesus, né? Mas é ele que te deu o fornecimento de um apocalipse, porque ele desceu ao inferno, ele fez isso, que isso ia acontecer, não é? Então, se as pessoas for parar para pensar, é o mínimo do mínimo o evangélico na Terra. Ele está fazendo um peso social, ele está fazendo um peso cultural, ele está fazendo um peso histórico e ele mesmo está amando esse processo que nós está vivendo com medo mais dentro da sua casinha, covardemente de joelho dobrado, orando para melhorar o mundo. É verdade isso que eu estou te falando. E orando para que sua família, seus amigos e seus parentes sejam protegidos. E dando ainda, pedindo misericórdia, sem saber que misericórdia. Misericórdia, ela só existe a partir do momento que você é misericordioso. Não é provindo de um Deus, é provindo das suas atitudes. E as atitudes de misericórdia é reconhecer o erro. Primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer seu erro para ter misericórdia. Porque você vai ter misericórdia dentro de você e essa miséria da corte vai te impulsionar a você escolher se faz o melhor ou não. Então nós chegou nesse limite da vida. Imagine como vai ser daqui para frente, né? O ser humano ele não tem noção do que ele faz, do que ele fala. Mas ele quer ter a razão, cara. E isso é uma destruição total. Esse evangelho está destruindo. As pessoas estão entrando de cabeça nesse meio por medos, por caminhos que não tem mais direção e sempre volta para a mesma coisa. Ou o filho é traficante, ou o filho é empresário, né? Ou o filho é policial, ou o filho é assassino. Esse é o mundo que foi dado pra gente. Ó, deram esse mundo pra gente numa terra que tinha mais de 25 milhões de povos e culturas naquela época, né? Hoje nós temos mais de 30 aí, escondida. Estou falando naquela época só da contagem aqui, tá? Aqui, São Paulo, Bahia, tá bom? Eu não tô falando Uruguai, Argentina, não. Se for por tudo, dá trilhões de povos, tá? Só hoje os povos indígenas, hoje, não é Datafolha, não, não é Globo, não, é busca, é fonte pesada. O povo originário tem mais povo originário do que o povo catequizado global, que mora nas nossas cidades aí, que fala que nós estamos quase chegando a 300 milhões, né? Só o povo original, contado por muitos, e nós fez uma boa contagem, nós temos essa listagem, meu irmão, dá mais de 3, só aqui, tá? Dá mais de 388 milhões de pessoas originárias. Você tem noção? Então, o que acontece? Isso que nós estamos vivendo foi feito para que a gente vivesse somente isso. Então, quando as pessoas conseguirem abrir a sua misericórdia para o caminho dos outros que já estavam aqui, o porquê que eles já estavam aqui, vai ser tarde, mano. Por quê? Porque o homem prefere morrer no seu orgulho, prefere morrer nesse ensino. Você vê, o ser humano que vive dessa colonização, ele nasceu para sofrer. Ele ama a religião,
ele ama esporte, entendeu? Ele ama militarismo, ele ama o educacionalismo, que é isso daí, entendeu? Ele ama a mídia, ele ama. O próprio livro da Bíblia diz que todos iam adorar o falso Deus. Ele ama o nome mais falado hoje, que é o nome de Jesus. Ele ama o Cristo. Ele ama. Ele ama. Ele ama a mentira. Porque o próprio livro, para quem é aí fanático, retardado, lá diz bem claro assim, que nos últimos dias muitos iam ser enganados, estão sendo enganados, que o nome tinha que ser vigiado, porque muitos iam usar o nome em vão, nomes mentirosos, que o nome daquele Deus daquela época ia ser exaltado, mas não seria o verdadeiro. E quando todos descobrissem, reconhecessem o verdadeiro, muitos iam até se matar. E aí? Então o próprio homem